Para o bate-papo com o Carlos Wieser Martins, que é empresário e professor. Vem a Belém, está aqui em Belém, porque faz 2 palestras hoje, vai fazer uma agora às 4 horas da tarde, vai sair correndo daqui para lá, para a Associação Comercial do Pará, vai fazer outras 7h30 da noite também, e vai falar deste livro aqui dele, que inclusive vamos sortear alguns exemplares aqui no programa, que é Desperte o Milionário que há em você. Olha só que maravilha, é isso que a gente vai aprender agora, a despertar o milionário que há dentro da gente, não é isso, professor? Exatamente, Renata. Então, Prazer, acontece viu? hoje em Belém 2 palestras, a primeira às 16 horas, aqui na Associação Comercial do Estado do Pará, conduzida pelo brilhante Sérgio Bittar, e a outra às 19h30, na sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a sede dos Mormons, que fica aqui na Avenida Almirante Barroso, próximo ao número 5.500, no bairro Entroncamento, em frente ao NIP. A entrada também é franca, não precisa de convite. Eu somente recomendo que as pessoas cheguem com uma certa antecedência, porque o auditório comporta 1.000 pessoas. Ih, professor, com esse título aqui, olha só, vai ter muita gente. Despertar o milionário que todo mundo quer, né? Então, nossos telespectadores estão convidados para esse evento. Repito, a entrada é franca, não precisa de convite, mas recomendo chegar com um pouco de antecedência para essa palestra. O que é primordial, assim, para a gente despertar esse lado para empreendedor ou para ganhar dinheiro de alguma forma, se não for empreendendo de outro jeito, que se investindo em outras carreiras, enfim, de qualquer forma é empreendedorismo que a gente está falando, né? Mesmo que se invista numa carreira por conta própria ou numa outra carreira pública, enfim, mas sempre tem que haver investimento e empreender, né? Fazer e tal, se dedicar. Mas assim, o fundamental para isso, o que é? Eu costumo dizer que a pessoa que quiser ficar bem, ter uma bela casa, um belo carro e fazer uma viagem eventualmente, é fácil. Basta fazer um concurso público, trabalhar para o Estado ou então trabalhar para o setor privado, para uma boa empresa. Ele terá uma bela casa, um belo carro e de vez em quando tão simples assim, fará professor, uma bela viagem. Mas se a pessoa tem uma ambição, uma pretensão, um sonho maior de tornar-se próspero, rico, muito rico, milionário, daí ele precisa buscar o empreendedorismo, ou seja, ter o negócio próprio. E daí existe toda uma ciência que o indivíduo deve passar a seguir a fim de transformar-se tão somente de um executivo para a condição de um empreendedor. E o que o senhor trabalha é essa questão, então, é do empreendedorismo mesmo, né? No sentido de ser um negociador, um gestor do seu próprio negócio, é isso, né? Certa vez me perguntaram, mas somente através do empreendedorismo, tendo o próprio negócio, a pessoa consegue atingir o patamar de um milionário? Eu disse não. Na verdade, nós temos hoje excelentes executivos que trabalham para o setor privado, que através da sua própria ascensão profissional conquistou esse espaço, mas eles representam apenas 5% dos novos milionários do país. Eu não sei se você sabia, Renata, talvez nossos telespectadores não tenham essa informação, mas hoje nós temos 30 novos milionários por dia no país. Ou seja, são 30 novos milionários hoje, amanhã, depois, até o final do mês, serão quase 1.000 novos milionários. Então, o país atravessa um momento de prosperidade como nunca tivemos na nossa história recente. E o que esse patamar que diz, essa pessoa é milionária? A partir de quando a pessoa é rica e depois ela passa a ser milionária? Então, existem vários diferentes níveis da condição de ser milionário. Um é se você tem um patrimônio acumulado que ultrapassa a casa de 1 milhão. Segundo, se você tem rendas, vencimentos anuais que ultrapassam a casa de 1 milhão. Terceiro, o negócio é 1 milhão, não é? Milionário. 1 milhão é um número. Milionário. Terceiro, se você tem ativos, ou seja, você tem aplicações que estão rendendo juros para você que excedem 1 milhão. Então, a minha motivação em escrever Desperte o Milionário que é em você, ela tem 2 aspectos. Tanto o aspecto emocional, de preparação do indivíduo, do ponto de vista dele estar apto, preparado para aproveitar as oportunidades, bem como para despertar as oportunidades que nós temos no país. Porque hoje nós vivemos uma situação de estabilidade na nossa economia, em função de várias políticas que o próprio governo federal implantou, onde nós temos 40 milhões de novos brasileiros como uma classe emergente, com recursos no bolso, pronto para consumir. Algo que nós não tínhamos há 10, 15, 20, 30 anos, mas hoje nós temos.
Então é quase como se nós tivéssemos uma Argentina dentro do Brasil com dinheiro no bolso para consumir. Então, quem estiver habilitado com o seu empreendimento, com o seu negócio, a sua atividade comercial, ele vai poder aproveitar essa janela de oportunidade que o país atravessa. Ela não dura para sempre. É um ciclo todo. Tem que aproveitar agora, né? É meio provocativa essa pergunta, Sim. Mas quais foram as dicas que o senhor utilizou, por exemplo, para se tornar um empreendedor de sucesso? Algumas dicas para a gente aí, talvez o telespectador possa já estar esperando isso. Quais são uma dica para mim que estou começando uma exposição amanhã. As quentes, entendeu? Então, no livro Desperte o Milionário, que é em você, eu descrevo as 7 chaves da prosperidade, ou as 7 portas, ou os 7 pontos, os 7 fatores importantes. E quais são esses 7 pontos, então, respondendo especificamente a pergunta do meu amigo? Primeiro, o indivíduo que quer prosperar, mudar a sua condição financeira, ele tem que zerar o seu passado. E quando eu falo zerar o passado, significa que todos nós, em nosso passado, independente da nossa idade cronológica, nós cometemos erros, equívocos, tivemos insucessos, tivemos prejuízos. E as dívidas? E dívidas. E algumas pessoas, elas ficam 100% presas àquela condição do passado e isso impede, bloqueia com que ela venha prosperar. Então, existe um lado emocional, que ela tem que se livrar dessas amarras e, conforme disse o amigo, existem também as dívidas, ou seja, são pendências financeiras que a pessoa acumulou ao longo dos anos. Então, tem que zerar isso. Então, o primeiro passo é zerar esse passado. Tá. Segundo, desenvolver a autoestima. Daí alguém vai perguntar, mas o que tem a ver autoestima com prosperidade? E eu vim a Belém hoje para dizer que tem tudo a ver, porque, lamentavelmente, a maior parte da população brasileira é pobre. Trabalha com dificuldade, trabalha com esforço, com muito empenho, mas é pobre. E qual que é uma explicação por que dessa pobreza? Porque a maioria do pobre tem um jeito pobre de pensar. Ele pensa assim, meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. São conformados. Então, quem pensa e aceita essa condição como algo, digamos, inevitável, natural, natural, permanente, constante, destino, né? Como um destino, vai morrer pobre mesmo. Aquele que vence, ele, independentemente da sua condição, ele consegue se projetar para um novo cenário. Estou preocupado um pouquinho porque já estamos na segunda, são 7 passos. Preciso acelerar um pouquinho. É que eu não vou dizer as 7, que assim... Vocês vêm na livraria buscar o livro. As outras vocês encontram. Ele acaba de te dar mais um passo. Não entregue o jogo na Então vamos ver o que o acabou de dar mais um passo. O telespectador vai querer que eu passe. O Raimundo Neto pergunta qual o papel do livro de autoajuda nos dias de hoje e quais os principais consumidores do seu livro. É um livro de autoajuda? Primeiro precisa saber. Boa pergunta. Muitas vezes essa pergunta ela é recorrente, mas você escreveu um livro de autoajuda e eu costumo dizer, Renato, que eu não escrevi um livro de autoajuda. Eu escrevi, conforme disse o amigo, um livro que relata a minha trajetória, como eu saí da condição de ganhar um salário mínimo por mês à condição de um empresário com uma posição social, financeira de destaque no cenário nacional e internacional. Então, respondendo à pergunta do telespectador, eu acredito que toda leitura positiva, ela engrandece o ser humano. É claro que nós temos que ter a percepção de aproveitar aquilo que nós temos como aplicar na nossa vida e descartar aquilo que não tem utilidade. Porém, Desperte o Milionário que é em você, ele não cai na categoria autoajuda por não ser simplesmente fórmulas, técnicas e exercícios, mas sim ele relata uma trajetória de vida que pode motivar um jovem empreendedor a ter uma experiência semelhante. É interessante essa coisa de relatar a vida, quer dizer, você provou que é possível fazer. Correto. Às vezes é anúncio de cartomante, porque não sei o quê, descobre a vida, o passado, o futuro. Nunca ganhou na loteria, entendeu? Então fica a dúvida, mas quando alguém lhe relata a sua vida e como conseguiu, já é diferente, entendeu? Não é verdade? Eu gostaria de, se eu tivesse que resumir os 7 princípios, as 7 chaves da prosperidade numa única chave, eu gostaria de citar uma que eu considero ser essencial. Mais importante do que saber ganhar o dinheiro é saber poupar, economizar, reservar um pouco a cada mês. E esta é a segunda razão por que nós temos tanta pobreza no nosso meio. Porque a maior parte da população ainda não aprendeu que parte daquilo que você ganha não lhe pertence.
parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio futuro. Mas se você nunca parar para formar o seu patrimônio futuro, você nunca vai ter esse patrimônio. E se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. E tem gente que consegue fazer isso mesmo ganhando um pouquinho? Então, esse é o grande mistério. E tem pessoas que parece que realmente conseguem, né? Esse é o grande mistério e o sucesso da diferença entre aquele que tem a disciplina e o que não tem. Porque eu e você conhecemos pessoas que ganham um salário mínimo por mês. Chegam no final do mês, ainda tem um dinheirinho no bolso. Nós conhecemos pessoas que ganham 10 salários mínimos por mês ou muito mais. E chega no final do mês, conta estourada, cheque especial vencido, cartão estourado, alguns emprestaram dinheirinho do sogro, da sogra, outros foram até a Caixa Econômica Federal e penhoraram joias. Então, são pessoas que não têm a disciplina da administração financeira. Elas não conseguem diferenciar entre desejos e necessidades. E quem não tem esse domínio, jamais prosperará. Agora, essa questão da poupança no Brasil, né? Poupança versus desperdício é uma questão cultural, né? Você vê que isso se reflete em tudo que é a área de... O brasileiro não tem essa cultura. Não é com o dinheiro, é com o alimento, é com a roupa, é com o tempo, é com tudo, né? Como é que você se mexe nisso? Como é que você muda a cultura? A secretária falou com muita propriedade. É uma questão cultural. E eu vou dar um exemplo que aconteceu o ano passado. Eu fui convidado por uma universidade da China a fazer essa palestra Desperte Milionário, que é em você, para os alunos universitários. Em determinado momento da apresentação, eu fiz exatamente essa pergunta. Se nós formos agora no centro de Pequim, pararmos 100 chineses e perguntar quantos sabem ganhar dinheiro, quantos vão dizer sim? E daí eles me disseram 100% sabem ganhar dinheiro. E daí eu fiz a segunda pergunta. Se nós perguntarmos às mesmas pessoas quantos sabem guardar, poupar, economizar um pouquinho a cada mês, dos 100, quantos vão dizer sim? E a resposta que eu ouvi foi Dajia. E Dajia em chinês quer dizer todo mundo. Daí eu pensei, acho que eles não entenderam a pergunta, então eu vou repetir a pergunta. 100% consegue ganhar. Destes, quantos conseguem poupar? E daí eles falaram mais alto, Dajia, todo mundo. Daí o tradutor que estava do meu lado, ele disse, Carlos, aqui na China todo mundo faz poupança. Então quem voltou enobrecido, enriquecido de conhecimento fui eu. Porque a gente não tem muito isso. Telespectador, você quer saber o quê? A Nayara Salgado... Como ficar milionário, né? É quase isso. A Nayara Salgado quer saber, no cenário atual do Brasil, qual a melhor área para empreender? Então, certamente o Brasil vive um momento de oportunidades no setor de serviços. E quando eu falo serviço, não importa se você está falando de vestuário, de alimentação, da educação. E por que nós temos uma janela de oportunidade? Eu costumo dizer que para você manter um negócio, abrir um negócio e se dar bem, na verdade a fórmula é simples. Basta você ter um produto melhor que a concorrência, e no Brasil não é difícil você ter um produto melhor que a concorrência. Nós vivemos uma escassez de qualidade. Basta você ter um produto que faça com que o teu cliente ganhe tempo. Ou seja, qualquer que seja o serviço, se você conseguir fazer mais rápido que o concorrente, você vai ter um espaço. E terceiro, que você atenda uma necessidade que existe no mercado e que o mercado ainda não tem satisfatoriamente aquela condição. Então, a amiga que acaba de fazer a pergunta pode acreditar e investir no setor de serviços que você vai ter grande chance de sucesso. Agora, professor, para a gente terminar, é assim, além dessa questão da pessoa poupar, é muito importante isso, como o senhor destacou aqui, o que dá para dizer à pessoa desde jovem, o que faz dela, ou qual é a sementinha que ela tem, que a gente pode ver que ali ela tem um futuro empreendedor ali, quer dizer, qual é o diferencial que essa pessoa tem, que a gente pode perceber que ela vai se tornar uma pessoa que vai realmente ganhar dinheiro, que vai ser bem sucedida nessa área e tal. Existe isso, quer dizer, algumas pessoas parecem que realmente têm uma obsessão por isso, querem mesmo isso, vão atrás disso, e outras, essa coisa na vida passa meio despercebido, não é fundamental, não é primordial.
Qual é a diferença dessa pessoa para outra, além dessa coisa de poupar e tal que o senhor falou? Eu queria complementar. Essa disposição interna para isso, né? Quero complementar Só pra a gente pergunta da encerrar Renata. E essa pessoa, assim, que tem esse objetivo, enfim, e às vezes não tem um capital, e, por exemplo, alguém está sonhando em abrir uma loja, enfim. Eu vou responder as duas perguntas. Pois é. Para a gente encerrar, tá? A pergunta é: nascemos empreendedores ou nos tornamos empreendedores? Eu costumo dizer que existe uma parcela da população, geralmente é 1/3 da população, nasce com o talento, o dom, digamos assim, a vocação para o empreendedorismo. Alguns desenvolvem e vão atrás e buscam esse objetivo e têm grandes realizações. E outros mantêm esse empreendedorismo guardado, que talvez mais tarde venha a desenvolver. Porque tem umas pessoas que são obstinadas nesse sentido. Certamente. Né? E daí, respondendo a pergunta em relação àquele que não tem o capital. Então, essa é uma pergunta que aplica-se universalmente. E aqui é motivador para nós sabermos que 90% dos milionários começaram do ponto zero. Sem recursos, sem capital, sem auxílio do governo, sem herança, sem casar com mulher rica, sem ganhar na loteria. Ou seja, ele começou do zero mesmo. Agora, para que isso aconteça, o empreendedor tem que ter a capacidade de pensar grande e começar pequeno. Eu costumo relatar o caso da Wizard. Eu era um executivo, trabalhava numa empresa, até que um dia um colega do trabalho me perguntou: Carlos, você poderia dar algumas aulas de inglês no período da noite? Eu comecei dando aulas em casa, para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 1 turma, 2 turmas, 3 turmas. E de uma forma, então, doméstica, podemos dizer assim, bastante amadora, foi que nasceu o embrião da primeira escola Wizard no país. E hoje é uma cadeia de... Está dizendo coisas que eu fiz, faço o que eu fiz e dá certo. É o grande barato. É uma vivência. Sim, uma vivência. Eu acho que a diferença que eu percebo... Também... Sim, a diferença que eu percebo no seu livro, eu não li ainda, mas é que é viver. Quer dizer, eu vivi isso e estou relatando para vocês que pode ser sugestão para alguma coisa. E eu descobri também que a pessoa, quando entra no empreendedorismo, é como se ele estivesse atravessando um túnel escuro e ele tem luz somente para 1 metro, 2 ou 3. Mas à medida em que ele vai atravessando e percorrendo aquele túnel escuro, ele vai tendo um novo facho de luz para mais 1 metro, 2 ou 3, até que ele consegue ver o túnel totalmente iluminado. O que era no início uma proposta tão somente de ensinar inglês, com o passar do tempo acabou avançando também para o setor profissionalizante. Hoje, a Microlins, a maior rede de ensino profissionalizante do país, faz parte do Grupo Multi, está presente nos principais estados brasileiros, e tanto a Microlins como a Wizard são líderes no seu setor. Geramos 50 mil empregos no país, atendemos cerca de 1 milhão de alunos e estamos presentes em 10 países. Então, quem quiser saber mais, né, os outros passos. Sim, os 5 outros passos. Seguir os outros passos do professor Carlos Martins. Hoje, às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutinhos, a palestra e outra também às 7h30 da noite. Não é isso, professor? Exatamente. Obrigada por o senhor ter vindo conversar com a gente. Quando vier a Belém outra vez, vem aqui falar dos outros passos para nós nos tornarmos milionários.